Olá, sexto ano! Estamos iniciando neste momento, a atividade 3, da semana 10 da apostila. Na atividade 3, vocês vão fazer uma leitura de um texto chamado A Arte e o Trabalho nas Margens do Rio São Francisco. Então, esse texto ele vai trazer um aspecto bastante interessante do Nordeste brasileiro, que é o artesanato, mais especificamente das carrancas. O que é uma carranca? A carranca ela é uma escultura talhada em madeira e ela tem como função principal, tem umas características tanto humanas quanto de animais. E elas são esculpidas em madeira. Esse tipo de artesanato ele tem uma influência tanto europeia, portuguesa, como uma influência também indígena e africana, como vocês vão poder perceber no texto. Então, essa atividade da semana 3, ela traz para a gente essa conexão entre as diferentes culturas dentro do território brasileiro. Como o lugar, o Nordeste do Brasil e a cultura, que é a questão das carrancas, esse artesanato dessas esculturas, como isso vai se conectar com a cultura, por exemplo, da Europa, de Portugal, da África, a nossa própria cultura indígena nativa brasileira. Então vocês vão fazer a leitura desse texto e analisar esse aspecto do artesanato das carrancas, que são esculturas que ficavam nas canoas, nos navios, que, segundo as crenças locais, serviam para espantar esses maus espíritos e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse ponto é mais a questão geográfica mesmo, como que um tipo de artesanato feito no Nordeste brasileiro, nas margens do Rio São Francisco, pode ter essa conexão com a Europa, com a questão indígena e com a África. Então aqui tem uma imagem melhor das carrancas que eu peguei para vocês. Aqui tem vocês conseguem visualizar melhor como é esse tipo de artesanato. Então ela mistura tanto a feição humana quanto uma feição animal aqui. E esse tipo de artesanato, de escultura, ficava na frente dos navios, dos barcos, na época do Brasil colonial. Certo? Então, depois que vocês realizarem a leitura do texto, vocês vão responder as duas questões. Questão 1. Que elementos naturais e culturais contribuíram para a origem das carrancas? Como elas marcam a identidade dos lugares onde foram criadas? Então, interpretação do texto. Vocês vão fazer a leitura e vão falar da importância cultural, quais são os elementos da cultura e da natureza, que contribuíram para originar as carrancas e como elas vão marcar essa identidade desses povos, e desses lugares onde elas foram criadas. Bom, e a questão 2, vou voltar lá. Atualmente, qual a importância das carrancas para as comunidades que as produzem? Então, as comunidades que ainda trabalham com esse artesanato. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Bom, então, qual a importância dessas carrancas para essas comunidades, para o artesanato, para a economia? São duas questões, basicamente, de interpretação do texto e fazer essa ligação com os aspectos tanto históricos quanto da geografia dos lugares. Ok? Então é isso, pessoal. Certo? E até a próxima.